comecei a me interessar por imagem desde pequeno, assim. Comecei a desenhar na escola, sozinho, copiando desenhos e sempre acompanhava minha mãe, assim, tipo, me interessava muito por artesanato, minha mãe também, e aí minha mãe entrava na onda, me levava em exposição, saca? E aí ela foi sacando, até pelo que ela ouvia de outras pessoas, que eu tinha um interesse que eu demonstrava pela minha comunicação corporal, né? Meu interesse nas obras, assim. Então minha mãe sempre foi essa pessoa que sempre acreditou em mim, saca? E aí eu fui crescendo, sempre ilustrei, assim, tipo, desenhava muita coisa que eu gostava, tipo, caixa de som, me interessava muito por design, coisas que eu via relacionadas à moda nos anos 70, sabe? Mas ao mesmo tempo, assim, tipo, acho que quando eu tava com uns 8, eu comecei a me interessar muito por carro. Depois eu parei de copiar e comecei a inventar carro, saca? Me interessava muito por design, assim, eu pesquisava na internet carros conceitos, sabe? Ficava desenhando, estudando projeto, até que eu me decepcionei quando eu soube que era tudo, que a galera desenhava tudo no computador, né? Eu gostava muito de desenhar no lápis, no papel e tal, e aí eu desencanei, mas continuei interessado em design de interiores e na adolescência, assim, meio que procurando o que fazer, né, na vida profissional, essa cobrança que tem muito grande, eu percebi que aqui em Sorocaba é muito maior, né? Então, tinha uma cobrança também do meu pai de eu fazer curso técnico, ele já era da indústria e tal. Também na adolescência, procurando o que fazer, assim, muito tempo livre, comecei a... Andando pela cidade, assim, eu descobri... Uma amiga, na verdade, me levou lá no Grande Otelo, onde rolava as oficinas culturais do estado de São Paulo. E aí foi dali que eu comecei a ter um contato muito mais direto com a imagem, assim, saca? A imagem digital. Na época eu tinha uma câmera automática, que era do meu pai, assim, uma compacta. Mas aí essas primeiras oficinas foram ótimas porque eu aprendi a usar essa câmera, saca? E aí eu aprendi a fotografar com essa câmera, inclusive. Eu ganhei uma câmera de filme depois. E aí comecei a clicar, aprendi, aí, tipo, os primeiros contatos que eu tive com câmeras melhores eu já sabia pegar, saca? Só que quando eu comecei a fotografar, eu comecei a ter uma brisa de querer misturar os desenhos, saca? Tipo, eu não queria aceitar muito que essas coisas vivessem separadas, assim, sabe? Eu vi também que os equipamentos eram muito caros, sabe, pra mim ter como hobby, assim, tipo, eu nunca tive, na real, possibilidade, assim, de, tipo, pai, eu tenho um hobby, eu preciso de 15 mil reais pra comprar equipamento e manter esse hobby, tá ligado? Na época eu já tava trabalhando também, tava no estágio lá na OAB, comecei a juntar grana e continuei estudando. Era uma época também que eu tava começando a fazer lambe, era uma parada que me interessava desde criança, eu sonhava em fazer grafite. E aí eu comecei a dar rolê com os caras, conheci o Discordia, e aí eu fui criando um amor pela estética urbana, saca? Só que isso no interior, assim, eu brisava muito na cidade chuvosa e tal. Enfim, entrei na faculdade, fiz artes visuais, foi muito massa também, aprendi bastante coisa. Consegui trabalhar com a galera de cinema, de fotografia, que eu acabei entrando na faculdade muito mais interessado no laboratório de fotografia que eles tinham, saca? Que as universidades aqui não tinham. Nessa época eu fiz bastante coisa também, trabalhei nos meus primeiros audiovisuais, assim. Aí eu saí da faculdade entendendo muito melhor o que era artes visuais, mas ainda tava me sentindo muito limitado, assim, saca? Principalmente aqui na cidade, tipo, chega uma hora que você não tem pra onde se expandir. Eu morava num quarto na casa da minha mãe, assim. Ele começou a ficar cheio de coisa, cara, as coisas subindo na parede, saca? Aí aquilo tava me fazendo mal, tava me sentindo engolido, tá ligado? E esse lance, tipo, do mercado não absorver e ficar sempre nessas mesmas coisas, as pessoas dão um tapinha nas suas costas, tipo, ego trip nunca foi minha viagem, sabe? E aí, no final da faculdade, já tinha feito minha primeira solo, né? Já tinha participado também de algumas exposições coletivas aqui na cidade e tal, tipo, sempre procurei correr atrás das coisas, sabe? Tipo, meu primeiro trampo de fotografia, eu saí com meu portfólio impresso embaixo do braço, saca? Eu batia na porta desses estúdios, fazia foto social, foto de família, saca? Porque eu queria trabalhar e queria comprar meus equipamentos, saca? Queria fazer os bagulho. E aí nessa época eu tava louco pra sair daqui, assim, viajar, juntei uma grana
E aí eu peguei essa grana, era pouco inclusive, eu meti muito louco. Fui pro Rio com uma amiga egípcia que eu conheci no Couchsurfing, que ela tava vindo pra Sorocaba, a Olivia. Eu fiquei lá quase um mês, assim. Toda semana eu empurrava, assim, quando eu ia embora, porque eu tava querendo fazer mochilão, só que eu tava com medo daquilo, tá ligado? E aí do Rio, eu peguei um BlaBlaCar pra BH, onde o Breno me recebeu. Foi a primeira vez que eu conheci ele lá. Foi incrível também. E aí, tipo, sempre fotografando, sabe? E aí em BH eu criei coragem e fui pra estrada, assim. Peguei uma carona, me deixaram num posto lá. Aí comecei a pedir carona pra caminhão, subi até o Nordeste. Recentemente eu voltei a fotografar coisas que eu gosto de olhar, sabe? Eu passei um tempo sem fazer fotografia de rua, que foi algo que eu sempre fiz. E sempre foi um exercício muito bom pra mim em todos os sentidos da fotografia, sabe? Tipo, iluminação, eu curto, tipo, pra mim não tem luz mais perfeita do que a luz na rua, sabe? Conversar com as pessoas, conhecer as pessoas, ter interesse pelas histórias das pessoas, sabe? Esse lance também de como contar a história, não é só contar a história, né? Tipo, as pessoas têm que se sentir envolvidas pela sua história. Mas principalmente criar essa sensação boa, sabe? Tipo, uma viagem da hora. Quando as pessoas olham minhas imagens, assim, ou veem um filme, um vídeo, saca? Qualquer coisa, assim. Eu tenho um apreço pelo belo, no sentido mais tosco, assim, mais limitado, mas muito mais com essa ferramenta, sabe? Das pessoas se sentirem meio encantadas, assim, sabe? Não querendo ser prepotente nesse sentido, não é algo que eu olhe e... Saca? Não é uma ferramenta certeira, assim, saca? Tipo, nada é certo, principalmente na arte, assim. Meu propósito é esse. É causar isso, sabe? Todo mundo que comunica, que tem seu trabalho, como base seu trabalho de comunicação, né? Seja escrita, música, a dança, qualquer coisa, assim, você tá contando uma história. Como você vai contar essa história, sabe? Só que independente da maneira que você escolha contar, você vai estar sempre falando do seu ponto de vista, mesmo que você esteja falando do terceiro, sabe? Sempre vai estar baseado no seu ponto de vista, não tem como você fugir disso. E o meu ponto de vista eu acho limitado. Eu não gosto de definir as coisas, mas atualmente eu tô vendo tudo como uma espécie de sonho acordado, sabe? Eu gosto muito desse conceito de sonhar acordado, essa brisa de você estar sonhando e ser super real, ou de você tá vivendo na realidade, só que aquilo tá parecendo um sonho, sabe? Saca? Tipo, quando você tá num show e aquilo tá muito bom, você tá num êxtase tão louco que você começa a dissociar aquilo da realidade, assim, você fica tipo... Saca? Você meio que perde a sensação, assim, porque às vezes a realidade, acho que principalmente agora, assim, a realidade tá tão dura, tão dura, tão dura, que quando a gente tem momentos que você só consegue sentir coisas boas, é como se você estivesse sonhando, tá ligado? Então é meio que isso, assim, eu uso de todas as ferramentas que eu tiver ao meu dispor. Eu não sou nem um pouco conservador com a imagem, sabe? Eu tento fugir ao máximo disso. Eu sei que eu me construí baseado em muitas coisas conservadoras, que eu acredito que acontece com muito artista, né? De você levar sua técnica ao limite e depois você tentar fugir de tudo isso que você construiu, sabe? Só que sabendo o que você tá fazendo com as ferramentas que você tá usando, sabe? Então, absolutamente tudo que eu aprendi lá, quando eu comecei lá, 2011, 2012, hoje eu utilizo aqui, tá ligado? Tipo, esse daqui é uma série que chama Numen, mas foi meu primeiro projeto autoral, assim, que eu desenhei desde o início, sabe? Eu rascunhei absolutamente todas as cenas, a gente tinha... E isso eu trouxe da fotografia comercial, é algo que vai e volta, né? De você fazer uma pré onde você já tem tudo pronto, você vai pro set, pra locação e executa, sabe? Tudo que sai além daquilo vai sair melhor porque você não tá preocupado em resolver o que não foi feito antes, sabe? Eu tenho Sorocaba como uma casa, assim, pra mim, né? Às vezes, quando eu tô com a cabeça fora do lugar, eu
procuro vir pra cá o quanto antes, assim, pra me situar, ficar um pouco com a minha família e tal. Porque lá em São Paulo eu moro sozinho e tudo mais. E eu ainda não... Eu comecei a aprender a lidar agora, sabe? Mais recentemente, com tudo que São Paulo tem, assim. Principalmente a parte ruim, sabe? E aí, nessas últimas vindas pra Sorocaba, eu tenho me sentindo muito inspirado, assim, saca? Tipo, de um jeito que fazia muito tempo que eu não me sentia, sabe? Esse lance de estar andando na cidade e tudo ser incrível, sabe? Às vezes, Sorocaba pra mim parece um sonho, porque eu tô andando, tipo, a luz aqui, as cores é muito bonita, sabe? A vegetação. E aí eu comecei a entender que o meu gosto por espaço urbano estava muito mais atrelado ao interior. E a parada que eu menos gostava, que era essa mistura do rural com o interior, que aqui ainda tem um pouco, principalmente aqui na Vila Barão, onde minha mãe mora. Não do rural em si, né, tipo de ter sítio, roça, mas essa mistura mesmo, sabe? Tipo, nas quebradas a gente vê ainda, principalmente do interior, você vê árvores frutíferas nos quintais, sabe? Ou até na rua, o pessoal cuida dos jardins, assim. E eu gosto muito de trazer isso pra fotografia, sabe? Pra criar esse limiar da realidade e do que não é real, sabe? Eu não quero que as pessoas enxerguem minha técnica, o quanto eu fotografo bem, mas que elas consigam ver suas histórias, sabe? Então acho que isso que é lindo, sabe? Tipo, pegar todas essas ferramentas e no sentido do que tá na imagem, assim, né? Os elementos da imagem, tudo funcionar para eu transmitir essa sensação, sabe? Para eu comunicar essa sensação. Ou, na verdade, não é nem essa sensação que é minha, mas, tipo, conectar com algo bom que a pessoa tem na cabeça dela, sabe? Tipo, através do repertório, assim.